Na sombra de uma tempestade, uma mulher solitária de 60 anos recebe a visita inesperada do filho. Enquanto a chuva bate forte, segredos do passado e sentimentos nunca revelados começam a emergir. Nessa noite, limites familiares serão testados, e uma conexão profunda pode levar a um amor que desafia todas as convenções. Como eles enfrentarão essa nova realidade? Prepare-se para uma história intensa que vai prender sua atenção do início ao fim. Noite chuvosa e silenciosa em São Paulo. Maria, uma mulher de 60 anos, estava à beira de uma crise de meia-idade, ainda lutando para encontrar sua identidade após a saída dos filhos de casa. Sua mente flutuava entre memórias de um passado vibrante e uma rotina solitária, marcada por poucas visitas da família. Naquela noite particular, sentiu um vazio ainda mais profundo. No entanto, um toque inesperado na campainha a fez saltar do sofá. Ao abrir a porta, deparou-se com Lucas, seu filho de 37 anos, ensopado pela chuva. A expressão em seu rosto era de preocupação, não apenas pela intempérie, mas por algo que Maria não podia prever. Ele entrou, e uma conversa casual começou, mas a atmosfera à sua volta parecia carregar uma eletricidade intensa, como se o destino estivesse lhe preparando para uma revelação. Maria convidou-o para se acomodar, oferecendo um chá quentinho. Ela pode notar a tensão em seus ombros e a fragilidade em seu olhar. Por um breve momento, os dois se lembraram de quando eram próximos, antes de a vida os separar. Aquela visita inesperada poderia ser a chave para uma conexão perdida ou o início de algo muito mais complexo. À medida que o chá esfriava e as horas passavam, a conversa de Maria e Lucas evoluiu para um terreno mais profundo. Ele falava sobre seus problemas emocionais e a vida conturbada que levava. Maria, como mãe, sentia o peso da preocupação, e algo dentro dela a impulsionava a oferecer mais do que apenas consolo maternal. As memórias do passado começaram a surgir, momentos de riso e amor entre mãe e filho que pareciam estar sepultados sob camadas de solidão. Quando Lucas compartilhou suas ansiedades sem medo de julgamento, Maria percebeu que ainda havia um combustível emocional entre os dois, algo que poderia ser explorado, mas que também poderia gerar riscos perigosos. O ambiente, agora carregado de complexidade, provocava confissões profundas que nem mesmo o tempo conseguiria apagar. E foi nesse momento que, sem querer, um olhar carregado de significado flutuou entre eles, um olhar que poderia ser interpretado de maneiras diferentes, mas que, no fundo, falou sobre saudade e uma conexão que parecia ir além de um mero laço familiar. Com a chuva caindo lá fora e os relâmpagos iluminando brevemente o ambiente, a intimidade entre mãe e filho se tornava palpável. Maria, talvez impulsionada por emoções súbitas, começou a tocar as mãos de Lucas enquanto falava sobre a fragilidade da vida e como é fácil se perder nas relações. Ambos estavam presos em um labirinto emocional. Maria desejava proteger seu filho, enquanto Lucas buscava entender sua própria vulnerabilidade. As palavras se transformaram em confidências que não costumavam ser trocadas entre mãe e filho, até que uma conversa sobre amor, desejo e solidão trouxe à tona sentimentos inesperados. Maria, sem entender como, começou a reconhecer um brilho inconfundível nos olhos de Lucas, um brilho que ecoava a intimidade. O que deveria ser um momento de cura emocional estava tomando um rumo inesperado. As fronteiras que separavam mãe e filho começaram a se desvanecer lentamente, mas o medo de cruzar essa linha ainda pairava no ar. Enquanto a noite avançava, Maria e Lucas sentiam que um novo entendimento estava se formando entre eles. As conversas eram não uma dança cautelosa entre lembranças de amor e toques sutis. Maria lembrava-se do amor que sempre sentiu por Lucas, não apenas como mãe, mas como uma mulher que conhecera o amor em sua plenitude. O desejo de se conectar a ele em um nível mais profundo se tornava irresistível, e uma tensão sutil permeava o ambiente. Era impossível ignorar aquele sentimento que os envolvia. Por fim, Maria respirou fundo e decidiu se abrir, confessando que sentia falta da ligação que tinham e que muitas vezes pensava em como a vida poderia ser diferente. Lucas, tocado por aquelas palavras, se aproximou mais e falou sobre seu amor por ela, mas de uma maneira que Maria não previra. O que antes era um abrigo familiar agora estava se tornando um território desconhecido, onde ambos se viam não como mãe e filho, mas como duas almas perdidas, buscando um ao outro em meio à escuridão da noite. Nos minutos que se seguiram à confissão de Maria, o ambiente ficou ainda mais carregado de emoção. Ambas as partes estavam lutando contra um turbilhão de sentimentos que desafiavam a lógica e a moralidade. Maria, com seu olhar misterioso e profundo, decidiu dar um passo à frente, tocando suavemente o braço de Lucas, buscando quebrar a barreira invisível que os separava. Ele a olhou, e por um momento, ali, no silêncio que se seguia, ambos sentiram o tempo se congelar.
Era como se o universo tivesse conspirado para esse encontro, e o peso da sociedade, das expectativas e das regras deixassem de existir. Lucas, emocionado com a conexão renovada, segurou a mão da mãe, e ambos puderam sentir a carga elétrica pulsando entre eles. Essa sensação era nova e assustadora, mas também despertava uma chama de desejo que Maria nunca imaginou que existiria novamente em sua vida. No entanto, a mente de Maria estava à deriva entre esses sentimentos intensos e a lógica do que isso significava. A última coisa que queria era ferir Lucas ou a si mesma ao seguir esse caminho. Mas a vida, já tão cheia de arrependimentos, parecia lhe dizer que talvez fosse hora de parar de pensar demais e simplesmente viver o momento, mesmo que isso significasse se aventurar no desconhecido novamente. Após aquele momento de conexão, Maria e Lucas encontrarão-se aterrorizados com as implicações de seus sentimentos, mas, ao mesmo tempo, aliviados por terem compartilhado suas vulnerabilidades. Lucas rompeu o silêncio. Mãe, não sei explicar, mas isso tudo que estamos vivendo agora é intenso e, para ser honesto, eu sinto que estou buscando algo em você que transcende a amizade. Você foi meu apoio durante toda a vida, mas o que sinto neste momento é diferente. Maria, percebendo que a sinceridade era também um bálsamo para suas almas, respondeu: eu também sinto isso, Lucas. É quase como se a vida tivesse nos colocado neste caminho para que possamos nos reencontrar. Essa conversação se desenrolou lentamente, onde cada frase se entrelaçava com lágrimas e risos, como se estivessem lentamente desfazendo os nós que a vida havia dado. Agora, o que antes era apenas um laço maternal estava se transformando em algo mais profundo. A tensão que antes era apenas uma ideia agora ocupava todo o espaço entre eles. Maria precisava ter certeza de que essa nova fase fosse benéfica para ambos. O dilema moral pesava em sua consciência, mas a força da conexão emocional pulsava mais forte. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, o calor da paixão começava a invadir o ambiente com a força de uma tempestade. Com a noite avançando, o relacionar-se transformou-se em um caminho onde questões maiores e mais complexas emergiam. Maria começou a se lembrar de todos os momentos em que a solidão tomou conta de sua vida. As relações amorosas falharam, e a presença dos filhos parecia distante. Para Lucas, a realidade era igualmente complexa. Ele se lembrava de como cresceu sob o olhar protetor e às vezes sufocante de sua mãe. Agora, ao vê-la abrir-se para ele, começava a perceber que a vida tinha muito mais a oferecer do que a dor e a frustração que sentia. A conversa evoluiu para se tornar em confidências sobre seus medos mais profundos, e Maria, ao falar, se viu se reconectando com partes de si que estavam adormecidas. Uma conexão emocional que parecia nova, era, na verdade, um reencontro com o próprio eu. Cada palavra trocada construía um laço invisível entre os dois, moldando algo que desafiava as convenções sociais. Tanto Maria quanto Lucas se tornaram conscientes de que estavam em cima de uma linha tênue, mas como poderiam recuar quando estavam prestes a redescobrir o amor? O espaço que antes parecia seguro agora estava carregado de promessas e possibilidades, e ambos perceberam que, se não fossem cuidadosos, poderiam se perder nesse novo caminho que estavam explorando juntos. Finalmente, após um profundo silêncio, Maria percebeu que precisava deixar as dúvidas de lado e decidir o que realmente desejava. Ela olhou nos olhos de Lucas, e uma onda de sentimentos tomou conta dela. Eu nunca pensei que veria você assim, Lucas. Esse tempo todo, eu guardava dentro de mim a ideia de que, ao envelhecer, perderia partes de mim mesma. Mas o que sinto agora, é como uma segunda chance, como se pudéssemos reescrever a história que deixamos para trás. Lucas sorriu, mostrando um vulnerável reconhecimento ao que havia sido colocado em palavras. Ele se aproximou e tomou a mão da mãe com delicadeza, afirmando: eu também sinto isso, de uma forma que não consigo explicar. Talvez isso seja o que precisamos. Você sempre foi a luz na minha vida, e agora parece que estamos prontos para uma nova jornada juntos. Não sei até onde isso nos levará, mas sinto que esse é um caminho que vale a pena seguir. Com esse assumido compromisso de explorar os sentimentos entre eles, Maria e Lucas tornaram-se cientes de que, independentemente das críticas do mundo exterior, o que realmente importava era sua conexão. Começou ali um novo capítulo em suas vidas, onde os laços familiares poderiam se tornar um amor absolutamente sincero e puro, mesmo em meio à tempestade que estava sobre eles. Maria sentiu seu coração acelerar e, ao mesmo tempo, um profundo medo se instalou em seu peito. Olhando nos olhos de Lucas, ela percebeu que a conversa que começara como um desabafo se transformará em algo mais complicado. Lucas, não sei se isso é certo, ela disse, sua voz trêmula. Ele a encarou, e a tensão no ar era quase palpável.
Mas, ao invés de recuar, Lucas se aproximou mais, como se quisesse fechar a distância não apenas física, mas emocional. Mãe, a vida é tão curta e cheia de incertezas. Eu sinto que estamos perdendo algo precioso se não explorarmos isso, respondeu ele com fervor. Maria, em um turbilhão de emoções, não sabia como reagir. A conexão que sentia era real, mas a ideia de cruzar uma linha que nunca deveria ser cruzada a assustava. No entanto, uma parte dela desejava isso. O desejo de estar mais próxima de Lucas a consumia. Estariam eles prontos para essa nova experiência, mesmo sabendo o quão arriscado poderia ser? Com um ato de coragem, Maria decidiu se abrir. Lucas, eu sei que somos mãe e filho, mas tem momentos em que sinto algo mais forte entre nós. Algo que não consigo explicar, disse ela, as palavras saindo rapidamente como se fossem um fôlego suspenso. Lucas, surpreso com a sinceridade dela, sorriu como se essa fosse a resposta que sempre buscou. Eu também sinto, mãe. Sempre senti que havia uma conexão especial entre nós, uma que transcende o que as pessoas consideram normal, ele respondeu. Neste instante, a barreira que separava a relação familiar da nova e complexa conexão começou a se desfazer. Os dois se permitiram explorar esses novos sentimentos. Maria percebeu que seu corpo reagiu ao toque próximo de Lucas, e, no impulso, ela segurou a mão dele, como que pedindo para que ele não se afastasse. A intimidade se aprofundava, mas o que isso significaria para o futuro? A conversa continuava, mas agora havia um novo entendimento entre eles. Cada palavra trocada era carregada de um significado diferente, as frases se cruzavam como uma dança enigmática. Eles falavam sobre suas vidas, sobre os desafios, mas palavras como a amor e a conexão agora estavam presentes, ressoando em suas mentes. Maria lembrava-se do amor com que havia criado Lucas, e como as dificuldades da vida pareciam ter apagado parte dessa ligação ao longo dos anos. Eu sempre estarei aqui por você, não importa o que aconteça, disse Maria, sentindo a necessidade de reafirmar seu papel como mãe. Lucas a olhou com ternura, e, neste momento, ela reconheceu que aquilo que sentia não era apenas amor maternal, mas algo mais profundo. Mãe, eu quero que entenda que estarei aqui para você também. Podemos ser algo mais, juntos, ele disse, e Maria percebeu que estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. Quando a chuva começou a diminuir, uma sensação de calmaria tomou conta do ambiente. A tensão que até então pairava no ar deu lugar a um silêncio carregado de possibilidades. Maria, ainda segurando a mão de Lucas, sentiu que, naquele momento, a vida havia tomado um rumo inesperado. Era como se a noite estivesse decidida a transformá-los, e ao mesmo tempo, a desencadear uma série de perguntas que não tinham resposta. Se decidirmos seguir por esse caminho, o que dirá o mundo lá fora? Ponderou Maria, preocupada com as repercussões emocionais de sua decisão. Não podemos deixar que opiniões alheias governem nossos corações, Lucas disse, olhando diretamente em seus olhos. E ali, enquanto as gotas de chuva continuavam a escorregar pela janela, Maria começou a entender que a busca por felicidade e amor pode muitas vezes desafiar as normas estabelecidas e talvez, ali mesmo, na sala de sua casa, ela estivesse prestes a explorar a sua liberdade. Com a chuva finalmente cessando, Maria e Lucas se encontraram em um silêncio reflexivo, suas mãos ainda entrelaçadas. Era como se estivessem em uma bolha de segurança, longe das pressões do mundo exterior. Mas logo os pensamentos intrusivos começaram a surgir nas mentes de ambos. Maria, em particular, ponderava sobre o que isso significaria para sua vida. A imagem do que seria aceitável e o que poderia ser visto como escandaloso persistia em sua mente. Ela olhou nos olhos de Lucas e, com um suspiro profundo, perguntou: "Você acha que o que estamos sentindo é certo?" Lucas pensou por um momento e respondeu: "Mãe, o que sentimos vai além do que a sociedade estabelece. É um amor genuíno. Devemos explorar isso, mas com responsabilidade. Não podemos nos deixar levar pelo que os outros pensam." Maria assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras do filho. Sentia-se dividida entre o dever de mãe e seus próprios desejos. Contudo, a ideia de encontrar um amor tão profundo e sincero era tentadora. Afinal de contas, a vida se resumia a momentos, e aquele estava preenchido com a promessa de um novo começo. A conversa entre mãe e filho se aprofundou, e ambos começaram a explorar os limites do que poderiam ser como dois indivíduos, mais do que apenas mãe e filho. Maria, sempre cuidadosa ao falar sobre assuntos delicados, decidiu que era hora de se abrir completamente. "Lucas, tenho medo.
Medo do que isso pode representar para nós e para nossa família, confessou ela, a voz embargada pela sinceridade. Lucas, percebendo sua vulnerabilidade, segurou sua mão com mais firmeza. Mãe, o amor verdadeiro é raro. Temos que nos permitir viver esse sentimento, mesmo que seja complicado. Eu não quero que a humanidade nos limite, ele disse, com um brilho nos olhos. Aquela afirmação trouxe um misto de alívio e confusão a Maria. Ela sempre acreditou que o amor deveria se encaixar em determinados padrões, mas talvez Lucas estivesse certo. O que era verdadeiramente maduro? Colocou-se a questão de que vida era essa em que se devia seguir os moldes da sociedade se o que viviam poderia proporcionar a ambos felicidade genuína. Naquele momento, a conexão emocional entre eles cresceu ainda mais, simplesmente pela troca de palavras e pela troca de experiências. Conforme a noite avançava, a conversa se transformou em confissões mais profundas e significativas. Maria lembra-se de sua juventude, das oportunidades perdidas e de como, após o divórcio, passou a viver sob a sombra do que um relacionamento anormal a deveria ser. Sou uma mulher que já passou por muita coisa, dizia ela, mas nunca pensei que estaria discutindo sentimentos assim com você. Lucas a escutava atentamente, com uma expressão que misturava empatia e compreensão. Ele sabia da história de vida de Maria e como cada experiência a moldou. Mãe, você é uma mulher forte, e a vida te ensinou a valorizar o que de fato importa, ele disse. Podemos aprender juntos e nos apoiar. Se o amor que temos for verdadeiro, a opinião das outras pessoas se tornará irrelevante. Essas palavras tocaram o coração de Maria, despertando nela a vontade de se libertar do que achava que deveria ser e abraçar o que sentia. Pedro percebeu que a solidão que sentiu ao longo dos anos poderia finalmente ser preenchida, não por medos, mas pelo amor e pela compreensão que eles estavam compartilhando. Durante aquela noite, enquanto a casa estava mergulhada em um silêncio tranquilo, Maria e Lucas exploravam os limites de sua nova realidade. A conversa fluiu naturalmente, e Maria começou a se deixar levar. Sabe, Lucas, talvez devêssemos parar de pensar em nós como mãe e filho e nos permitir ver o que podemos ser juntos, disse Maria, dando um passo ousado em direção ao desconhecido. Lucas sorriu, um sorriso que transmitia liberdade e expectativa ao mesmo tempo. Sim, essa nova dinâmica é uma chance para nós dois. Podemos ser companheiros, amigos e, quem sabe, até mais. A vida é curta demais para não aproveitarmos a chance que temos, respondeu ele, sua voz plena de emoção. Maria começou a entender que esse era um momento de transformação. O que antes parecia ser apenas um reencontro estava agora se moldando em algo potente e belo. Com pequenos sussurros de promessas e novos começos, eles se entregaram a essa sensação nova e inexplorada, prontos para dar o próximo passo, não importa quão desafiador ele fosse. Era o início de um novo capítulo em suas vidas, onde amor e afeto poderiam reinterpretar suas existências. A história nos convida a refletir sobre os limites do amor e como as conexões humanas podem desafiar as normas sociais. Às vezes, a busca pela felicidade genuína pode nos levar por caminhos inesperados, e é crucial ter coragem para explorar essas novas possibilidades, mesmo que isso signifique romper com o que é convencional. Qual outra história você gostaria de ouvir? Temos muitos enredos inesperados para compartilhar, e adoramos saber o que mais fascina você. Você acha que é possível encontrar amor verdadeiro em situações que desafiam as normas sociais? Quais limites você estaria disposto a cruzar por amor? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar histórias emocionantes e provocativas sobre a natureza humana.